Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo de número 7, nos versículos de número 18 a 22, tem uma narrativa muito interessante onde Jesus Cristo fala, respondendo os discípulos de João Batista que foram enviados para perguntar se ele era realmente quem eles esperavam que ele fosse, ou se eles deveriam esperar outra pessoa, ou se haveria de fato um outro Messias e ele era, nesse caso, mais um profeta, assim como João Batista. E Jesus vai explicar de maneira bastante clara, depois de realizar prodígios e maravilhas e sinais, e fazer a obra que Deus o enviou para realizar, Jesus Cristo vai explicar para eles que eles deveriam voltar e perguntar a João Batista o que eles viram e ouviram. E o que foi que eles viram? Eles viram as pessoas que eram cegas vendo, as pessoas que eram surdas ouvindo, e eles também viram aqueles que estavam com muitos problemas que jamais poderiam ser resolvidos por qualquer ser humano, sendo resolvidos pelo poder de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo curava pessoas paralíticas. O Senhor Jesus Cristo purificava leprosos e ressuscitava mortos. E ele diz que fazia ainda uma outra coisa. Ele anunciava o Evangelho aos pobres. Por que anunciar o Evangelho aos pobres? O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é a notícia alvissareira de que algo muito importante aconteceu. O arauto do passado trazia uma notícia e essa notícia chamava a atenção das pessoas menos favorecidas, porque elas entendiam que aquela notícia lhes faria bem. E quando Jesus Cristo prega o Evangelho, ele traz a notícia de que Deus, a partir do momento, a partir da pessoa de Jesus, interrompia o ciclo, o ciclo que havia sido interrompido de relação entre Criador e criatura, estava nesse momento sendo rompido e Jesus Cristo estava agora promovendo a paz entre Deus e a humanidade, entre Deus e aqueles que acreditavam na notícia do Evangelho. E as pessoas religiosas, ciosas de suas boas ações, ciosas de que elas tinham os seus méritos próprios, elas talvez desprezassem a mensagem de Jesus. Mas os discípulos de João Batista voltam ao Batista para dizer o que eles viram e ouviram. E isto sim sinalizava a chegada do reino de Deus. Não haveria outro para trazer o reino de Deus. O reino de Deus havia chegado. Mas João Batista, como todo judeu, esperava a irrupção de um reino meramente humano que pudesse resolver todos os problemas da nação de Israel. E não foi essa a proposta que Jesus Cristo veio apresentar. Jesus Cristo veio apresentar uma proposta muito diferente, muito distinta dessa. E então João Batista vai aprender lá dentro da prisão que o Messias que foi idealizado por tantos e tantos séculos pelos judeus, na verdade era um falso Messias e que o Messias verdadeiro era um homem simples, que foi criado, na verdade, em Nazaré, criado dentro de uma carpintaria, experimentado nos trabalhos, não tinha nenhuma espécie de beleza ou formosura, como disse o profeta Isaías, mas é este homem, Deus entre os homens, Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, que Deus enviara agora para promover uma transformação não apenas em Israel, não apenas na cidade do grande rei, mas em todo o planeta Terra. E é esta mensagem alvissareira que a gente traz hoje para você também. As mensagens de esperança nascem em meio às situações mais adversas. O Império Romano estava dominando há séculos o mundo. O mundo, obviamente, conhecido naquela época. O perímetro, a dimensão geográfica conhecida naquela época era dominada pelo Império Romano. Quem é que poderia imaginar uma mensagem de esperança em meio a um período em que não existia soberania para Israel? Mas Jesus Cristo aparece e vem trazer essa mensagem de esperança aos pobres, aqueles que não poderiam ter uma mensagem
vinda de qualquer outra parte. Então Jesus Cristo se apresenta trazendo essa mensagem, mostrando que os pobres, aqueles que não tinham esperança alguma, que não eram lembrados por ninguém, estes sim esperavam a irrupção de um reino que pudesse trazer esperança e libertação para eles. Jesus Cristo agora traz esta mensagem para este povo sofrido, para este povo sem nenhuma espécie de perspectiva. E é justamente isso que nós queremos trazer para você nesse tempo de dificuldade, de pandemia. Não é vender soluções mágicas, não é vender soluções que na verdade são meramente utópicas. Não utópicas no bom sentido da palavra, mas utópica no mau sentido da expressão. Não utópica no sentido da conversão, que não muda, né, as questões de forma objetiva, mas muda subjetivamente, ou seja, as condições normais elas continuam, as dificuldades do mundo, as doenças, a fome, tudo isso continua. Mas a forma de eu enxergar a realidade é transformada através do processo de conversão. E quem faz isso é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo traz a esperança, não uma esperança negacionista, de negação da realidade, das dificuldades, das dores, das tristezas, das doenças, da fome, da miséria, que devem ser combatidas, devem ser denunciadas e devem ser... nós devemos buscar uma vida de equidade, uma vida de igualdade entre nós, tanto quanto possível, e pelas formas mais certas possíveis, que são justamente as formas do amor. O amor é que traz a possibilidade de nós transformarmos as condições tão decadentes, tão opressoras desse mundo. Então, em meio a tudo isso, nós queremos trazer para você uma mensagem de esperança, não negando a dureza da realidade, mas dizendo que essa não é toda a realidade. A realidade é muito maior. E quem tem a totalidade dessa realidade não somos nós. É o nosso Criador, é o nosso Deus. E é dele que nós recebemos a palavra de esperança, a palavra do Evangelho, de que aqui não é tudo que existe. De que a pandemia não é tudo que há. Existe algo mais, além de todas essas circunstâncias adversas e situações, e com certeza absoluta, esse todo foi reservado para cada um de nós pelo nosso Deus. Nós vamos alcançar, como filhos de Deus, como seres humanos, o lugar que o Senhor preparou para que nós desfrutemos. Mas isso será no tempo dele. O reino já foi implantado quando ele veio trazê-lo, mas ainda não foi completado porque ele não voltou para fazê-lo. Então nós cremos, acima de qualquer circunstância, que estamos na mão do Senhor nosso Deus. Que estamos na mão do Deus Criador. Que não há soluções mágicas, não há soluções instantâneas, mas existe sim a crença, a fé, a esperança de que tudo isso vai passar, de que tudo isso vai ter um fim. E que se não tiver um fim, nós continuaremos acreditando em dias melhores, em uma possibilidade melhor, porque a nossa esperança não se esgota na existência terrena, nem na existência vil, desumana e contrária aos projetos de Deus. Essa existência não chegou ainda ao seu termo final. Ela ainda está em processo, está acontecendo, está se desenvolvendo. Se o mundo está evoluindo, eu devo perguntar qual é a minha participação nessa involução. Se o mundo melhora, se o mundo progride, se o mundo desenvolve, eu devo também igualmente perguntar qual é o meu papel, a minha participação positiva dentro desse processo de desenvolvimento e evolução para um mundo melhor. Mas uma coisa eu preciso saber e ser ciente. Não sou eu que levarei este mundo a termos melhores de forma absoluta. Não é a minha crença particular, nem a minha teologia denominacional. É o Senhor nosso Deus que tem compromisso com a sua criação, com a sua humanidade, com a humanidade que ele criou, que vai levar esse termo à completude e vai fazer com que tudo se restabeleça no seu tempo. Até lá nós cremos, como os heróis da fé, que nenhum praticamente alcançou as promessas que lhes foram feitas. Mas todos eles morreram crendo, porque o grande vencedor, o grande herói da fé, não é o que apalpa o objeto de sua fé para dizer que acredita,
mas é o que continua crendo a despeito de todas as circunstâncias adversas e das problemáticas que querem contrariar. Então, como Jesus Cristo veio trazer a mensagem do Evangelho, a boa e grande notícia, que é a notícia mais atual de sempre e de todos os tempos. Deus está conosco, Deus está vivo e presente diante de toda essa realidade. Deus está contemplando e também junto a cada um de nós. Jesus Cristo não foi imune aos sofrimentos inerentes de existir como ser humano. Não somos nós que seremos imunizados, protegidos de forma mágica dos sofrimentos. Nós também passaremos. E ele deixou isso dito. No mundo vocês terão tribulações, mas eu venci o mundo. A nossa esperança está em Jesus que venceu o mundo. Então, levantemos a nossa cabeça. Ajudemos-nos uns aos outros. Vamos dar as mãos uns aos outros. Ombrear uns aos outros. E seguir em frente. Porque não chegamos ao fim da linha. Muitos perderam entes queridos no meio desse caminho. Estão sofrendo, estão chorando, estão em luto, estão em dor. Mas têm esperança. Acreditam. Inclusive que tudo, isso não é tudo, essa não é o fim da história. Não chegou ainda ao fim. A história está acontecendo. Esse não é o final. Com certeza o final será levado a bom termo quando o nosso Deus implantar definitivamente o seu reino. Mas até que isso não aconteça, ele deixou-nos essa missão de pregar o evangelho do reino de Deus. Trazendo esperança, trazendo uma mensagem de alento e uma mensagem que é viva, porque foi prometida por alguém que é digno de toda a credibilidade. Não é discurso meramente populista, não é discurso triunfalista, é um discurso verdadeiro, porque é um Deus encarnado que o pronunciou e deixou registrado na sua palavra para que nós continuemos a anunciar esse evangelho de que o Senhor Jesus Cristo completará o seu reino. E essa notícia deve ser levada a todas as pessoas para que elas não percam a esperança e não pensem que não existe condição de se religar ao seu Criador e esperar dias melhores, porque existe sim uma grande porta que foi proporcionada pela vinda encarnacional de Jesus. Ele se encarnou, ele trouxe paz, ele trouxe esperança, ele trouxe para todos nós essa mensagem tão especial. E nós queremos, nesse tempo de pandemia, trazer para você. Não é o fim da linha. Nós vamos, em nome de Jesus, enfrentar todas essas dificuldades. Vamos atravessar essa pandemia, esse momento difícil. E vamos sair do outro lado. Mais humanos, mais sensíveis, mais servos, mais dependentes uns dos outros, entendendo que não podemos existir de forma egoística, de forma individualista, mas precisamos sim promover a comunhão, a koinonia, a unidade, tão bem proclamada pelo Senhor Jesus, tão bem ensinada por Ele e trazida para todos nós. Não perca a sua esperança. Creia que a despeito de todas as dificuldades, esse não é o fim da linha. Essa não é a linha de chegada. Não tem a palavra final. A palavra final não vem do vírus. A palavra final não vem de quaisquer outras mazelas das guerras. Não vem da exploração. Não vem do segregacionismo ideológico. Não vem do preconceito, da discriminação. Não vem da vaidade pessoal. Não vem das guerras ideológicas, denominacionais, teológicas. A última palavra vem do nosso Deus. Ele tem a palavra final. Ele é a verdade em si. E esse Deus de amor trouxe registrado, deixou registrado na sua palavra que nós levemos o seu evangelho. E é essa palavra que nós queremos anunciar. O evangelho é anunciado aos pobres, ou seja, aos que não têm esperança, aos que não têm mais nada por eles. Deus lembrou-lhes, através de Jesus, de trazer o evangelho
para os pobres. Ou seja, os pobres que não tinham como pagar suas dívidas, os pobres que não tinham como comprar sua liberdade, que no ano do jubileu deveriam ser soltos, as dívidas deveriam ser perdoadas. O significado do Evangelho, o ano aceitável do Senhor, é justamente esse. A dívida foi paga, eu e você não poderíamos saldá-la. O nosso Deus o fez em nosso lugar. Então nós podemos e devemos ter esperança que o Senhor nosso Deus está atravessando conosco toda essa dificuldade. A pandemia não é a palavra final. A desigualdade não é a palavra final. A doença não é a palavra final. A vaidade não é a palavra final. A arrogância não é a palavra final. Tudo isso será dissipado quando o Senhor completar, instaurar definitivamente o seu reino na face da terra. E então a nossa boca se encherá de canto. Nossos lábios vão sorrir novamente. Vamos encher-nos de risos. E haverá um novo cântico, um novo canto nas nossas bocas, nos nossos lábios. E nós vamos glorificar a Deus, mesmo diante de toda a adversidade. Então, eu me solidarizo com todas as famílias que têm perdido pessoas, que têm chorado lutos, que têm perdido empregos, que têm sofrido. Não é a palavra final. Nós temos esperança. Existe um Deus que olha por nós. Que Deus te abençoe. Vamos seguir em frente. Há salvação, há esperança. Nós vamos vencer em nome de Jesus.